Pessoal das terceiras séries do Colégio Cesídio Ambrogi, novamente com vocês, dando continuidade aí ao nosso estudo de polinômios e equações polinomiais. Pessoal, retomando o nosso estudo aí agora sobre equações polinomiais. A nossa conhecida equação do segundo grau, tá? Equação do segundo grau. A equação do tipo ax2 mais bx mais c igual a zero. E agora para vocês a equação do terceiro grau. Por que terceiro grau? O grau 3, ó. O x a terceira, o maior grau dela é o 3. Então ela vem como ax3 mais bx2 mais cx1 mais d igual a zero, onde a, b, c e d são números reais, chamados coeficientes da equação. Então, dado um exemplo dessa equação, 3x a terceira mais 4x a segunda menos 5x a primeira mais 6 igual a zero. Então, são chamados coeficientes da equação os números reais que aparecem na equação. Coeficiente A é o 3, coeficiente B é o 4, coeficiente C menos 5 e coeficiente D mais 6. Tá joia? Na equação de baixo aqui, ela também é terceiro grau. A equação de baixo também é terceiro grau. Só que aparece menos x ao cubo mais 7x a 1 menos 8 igual a zero. O que aconteceu com o termo B dela? O termo B dela zerou. Por quê? O termo B dela, o x está elevado a zero. X elevado a zero, termo B zerou. Tá? Não temos o termo B dela. Então eu tenho aqui o A menos 1, o B é zero, o C é igual a 7 e o D é igual a menos 8. Ok? Relações de Girardi. O que é isso? O que é essas relações? Albert Girardi, matemático belga, nascido no ano de 1595, em seus estudos estabeleceu fórmulas matemáticas que relacionam os coeficientes e as raízes de uma equação algébrica. Tá? Então, consideramos aí o polinômio do segundo grau, a famosa equação do segundo grau. Então, eu tenho aqui o polinômio px igual a x2 mais bx mais c com a diferente de zero. Por que a diferente de zero? Senão a equação não seria de segundo grau. Zeraria a equação. As raízes dessa equação, R1 e R2, então eu vou ter duas raízes para essa equação. A equação do segundo grau, ela tem duas raízes para ela. Tá? Então eu tenho aqui simplificado só com números. Tenho a equação do segundo grau aqui. X ao quadrado mais B sobre AX mais C sobre A, que é igual a zero. Tá? Então ficaria x2 menos R1 mais R2, x mais R1 vezes R2. O termo B dessa equação, B sobre A, termo B sobre A é a soma das raízes. O menos termo B sobre A é a soma das raízes. E o termo C sobre A é o produto das raízes. Então, as relações de Girardi para o segundo grau são duas. Termo B sobre A, soma das raízes. Termo C, produto das raízes. Tá joia? Pessoal, vamos falar agora sobre as relações de Girardi
para o terceiro grau. Então eu tenho um exemplo dela aqui, ó. Equaçãozinha do terceiro grau, x ao cubo mais b sobre a x2 mais c sobre ax mais d sobre a. Isso aqui vai ser igual a x ao cubo menos b sobre a. O menos b sobre a vai ser exatamente a soma das três raízes, tá? É o termo b que nós vimos lá no segundo grau. Então, menos b sobre a nas relações de Girardi do terceiro grau é a soma das três raízes. E o termo c sobre a? O c sobre a é o produto de duas a duas. Então, eu tenho a soma do produto de duas a duas. Então, eu tenho R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Então, as três raízes estão sendo somadas e multiplicadas entre elas. Eu multipliquei 1 por 2, 1 por 3 e 2 por 3, somei tudo. Então, o termo C sobre A é exatamente a somatória do produto entre as raízes. Tá? Repetindo, B sobre A é a soma, como é no segundo grau, só que aqui é a soma das três. C sobre A é a soma do produto entre elas. E o D sobre A é o produto entre as três. É o produto entre R1 vezes R2 vezes R3. Então, na terceiro grau, eu tenho três situações. Soma das três raízes, somatório do produto entre elas e produto das três raízes. Ok? Pessoal, um exemplo agora aí da resolução de uma equação do terceiro grau. Tá? Resolva a equação x3 menos 10x2 mais 31x menos 30 igual a zero. Sabendo que uma raiz é igual à soma das outras duas. Tá? Então eu tenho que R1 mais R2 é igual a R3. R1 mais R2 é igual a R3. Então, se eu pegar a soma das três, vai acontecer isso aqui, ó. R1 mais R2 eu posso chamar de R3. A soma de duas é igual a R3. Então, eu coloco R1 mais R2 igual a R3. Somo com R3 e dá o menos B sobre A. Tá? Somatória das três, que é o menos B sobre A. O menos B sobre A, quem é o B, quem é o A? Quem é o B? O B é o menos 10, o A dessa equação é 1, tá? O A é 1. Então, eu vou ter duas vezes R3, porque R1 mais R2 é igual a R3. Então, R1 mais R2 mais R3 dá duas vezes R3. Duas vezes R3 é igual a 10. O R3, então, é igual a 5. Então, eu conheço uma das raízes dela. Uma das raízes dela eu sei que é 5. Mas como é terceiro grau, tem duas ainda para descobrir. Como é que eu vou descobrir essas outras duas? Eu pego o polinômio todinho. Pego o polinômio inteirinho aqui, ó. X ao cubo menos 10x2 mais 31x menos 30 e divido por x menos 5. Esse x menos 5 está representando uma das raízes dela. Então, eu dividindo o polinômio todinho por uma das raízes, vai me dar como resposta uma equação do segundo grau. O quociente dessa divisão me dá uma equação do segundo grau. Me dá x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Achando as raízes dessa equação, eu acho as outras duas raízes que estão faltando. Quais são os dois números que somado me dá 5, multiplicado dá 6? 2 e 3 somado
dá o termo B, dá 5. Multiplicado, 2 vezes 3, 6, o termo C. Então, as outras duas raízes é o 2 e o 3. O 2 e o 3 somado dá o R3, que é 5. Então, 2 vezes R3 dá a somatória das três raízes. Ok? Mais um exemplo aí, moçada. Resolver uma equação do terceiro grau significa encontrar suas raízes, ou seus zeros, os quais são valores de x que tornam a igualdade verdadeira. Então, eu tenho aqui uma equaçãozinha do terceiro grau aqui, ó. X ao cubo mais x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. Equaçãozinha do terceiro grau. Temos que uma de suas raízes vale menos 1. Tá? Se eu pegar o menos 1, ó, elevar ao cubo mais elevar ao quadrado mais menos 1 mais 1, somando tudo isso aqui vai me dar o quê? Zero. Então eu sei que menos 1 é uma das raízes dessa equação do terceiro grau. Tá? E uma equação do terceiro grau, ela tem no máximo 3 raízes. Para essa situação aqui específica, eu tenho a chamada multiplicidade de raiz. Tá? Eu tenho a multiplicidade de raiz. O que vem a ser multiplicidade de raiz? Aqui, o 1 e o menos 1 vão servir para as 3 raízes dessa equação. 1 e menos 1 serão raízes dessa equação. Poderão estar no lugar de qualquer uma das 3 raízes. Ocupam o espaço das 3 possíveis raízes dessa equação. Ok? Pessoal, mais aí uma tarefa para vocês aí, ó. Dá uma estudada nas equações de segundo e terceiro grau, nas chamadas relações de Girard, tá? Relações de Girard. Então, as relações de Girard, elas possibilitam a gente encontrar as raízes com maior facilidade. Na equação do segundo grau, facilita bem mais do que aplicar o Bhaskara nela. Por quê? O termo B é a soma das duas raízes. Então é fácil você encontrar dois números que, somados, te dê o termo B e multiplicado entre eles o termo C. No nosso exemplo aí, eu tinha o termo B de uma das equações igual a 5 e o termo C igual a 6. Quais são os dois números que somado me dá 5? Vários deles. Mas que multiplicado dá 6 só tem 2. O 2 e o 3. 2 e 3, 5. 2 vezes 3, 6. Então, pelas relações de Girard, eu tenho facilidade para estar encontrando a raiz da função do segundo grau. A mesma coisa acontece no terceiro grau. No terceiro grau eu tenho somatória de 3 raízes, que é o termo B sobre A, o A sendo 1, eu diria que é apenas o termo B, né? Porque o termo B dividido por 1 é o termo B. O termo C seria a somatória dos produtos entre elas. Então, a somatória de R1 vezes R2, R1 vezes R3 e R2 vezes R3. A somatória do produto entre elas. E o termo D é o produto entre as três. R1 vezes R2 vezes R3. Conhecendo essas relações, facilita a descoberta das raízes. Não existe ainda um teorema como o de Bhaskara para a resolução do terceiro grau. Tá? Ainda não existe um teorema direto para a resolução do terceiro grau. O terceiro grau se resolve por tentativas e erros através das relações de Girard. Você, em mãos de uma das raízes na relação de Girard, você consegue chegar nas outras raízes. Ok? Então fica assim por enquanto e até a próxima, se Deus quiser. Uma boa tarde.